Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Chegou a sexta-feira da santidade. Hoje vamos pensar sobre desafios especiais que os solteiros enfrentam na busca da santidade na vida do servo do Senhor. Desde o livro de Gênesis, a Bíblia fala sobre desafios para os solteiros. Quando Deus criou o primeiro homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele já disse que a solidão não faria bem. Diz o Senhor, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Deus viu essa necessidade e supriu a necessidade de companhia, dando para Adão uma mulher, mas em outros sentidos. Ele criou para nós relações familiares, envolvimento social, relações espirituais, especialmente com o próprio Senhor, mas também com outros seres humanos. Fato é que Deus também nos deu desejos bons, desejos que são satisfeitos numa relação especial entre homem e mulher, mas desejos que apresentam dificuldades se forem satisfeitos em outros contextos ou de outras maneiras. Desafios, especialmente para os solteiros. Quando falamos sobre solteiros, pode ser o período da vida antes de casar, ou pode ser que a pessoa continua solteira a vida toda. Em qualquer das circunstâncias, como deve ser o comportamento de uma pessoa santificada, uma pessoa que quer servir ao Senhor durante esta parte da vida? As Escrituras ensinam a importância dos solteiros manterem a vida pura, mesmo tratando das tentações sexuais. No plano de Deus, relações sexuais são reservadas exclusivamente ao casamento lícito entre homem e mulher. Qualquer outro tipo de relação, de alguma forma, viola o princípio que Deus tem ensinado. Diz Hebreus capítulo 13, versículo 4, que o leito matrimonial é puro, a relação entre marido e mulher, mas ele diz que Deus julga aqueles que praticam imoralidade sexual e adultério. Deus criou um contexto específico para satisfazer esses desejos bons que ele deu para os seres humanos. O apóstolo Paulo ensinou sobre esse assunto em 1 Coríntios capítulo 7, onde ele falou que o casamento é uma resposta adequada à dificuldade de manter a pureza sexual. 1 Coríntios 7, versículo 2, digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então ele fala que o casamento é uma solução para essa dificuldade de controlar desejos sexuais. E até deixa bem claro que cada um no casamento tem uma responsabilidade. Que o marido deve pensar nas necessidades sexuais da sua esposa. E ela deve satisfazer esses desejos naturais do homem. São desejos bons que Deus deu para os seres humanos por bons motivos, mas ele claramente condena relações sexuais ilícitas, chamado de fornicação, prostituição, impureza, e qualquer ato relacionado a essa impureza. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, quando ele fala das obras da carne, Paulo disse, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, e ele continua com a lista. Mas começa com o problema de impureza sexual. Ser solteiro santo exige controle dos pensamentos e do proceder.
Já temos tratado da importante ligação entre essas duas ideias em outros episódios nas nossas mensagens da Sexta-feira da Santidade. Episódios 428 e 435 tratam especialmente dessas questões do proceder e do pensamento de pessoas santificadas. Para evitar atos proibidos, é importante controlar os pensamentos e não deixar abrigar pensamentos indecentes. Jesus até falou sobre o perigo de pensamentos impuros quando ele disse no Sermão do Monte, começando em Mateus capítulo 5, versículo 27, que o pecado não é só o que comete visivelmente com o corpo, mas também o que acontece na mente. Mateus capítulo 5, versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Eu gosto da minha mão direita. Eu gosto do olho direito. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Se for necessário uma cirurgia radical para manter a nossa santidade e nossa salvação, melhor fazer a cirurgia radical. Ele está dizendo que literalmente arrancar o olho ou cortar a mão vai resolver o problema? Claro que não. Qualquer pecado que a pessoa pode cometer com o olho direito também pode cometer com o olho esquerdo, ou a mão direita e a mão esquerda. O ponto é que, às vezes, temos que tirar algo precioso, importante da nossa vida para servir ao Senhor. Seja olho, mão, desejos errados, que nós precisamos estar dispostos a fazer grandes sacrifícios para ter o privilégio da vida eterna. Vamos pensar em alguns exemplos de atividades sensuais que apresentam dificuldades nessa batalha contra o pecado. Danças sensuais. Muitas das danças hoje têm o propósito de incentivar pensamentos ilícitos, pensamentos indecentes, ou olhando para o movimento sensual do corpo de outra pessoa, ou por contato entre corpos de duas pessoas, incentivando pensamentos de coisas impuras. No mesmo sentido, o incentivo de ficar, como muitos jovens falam hoje, de ter contato entre duas pessoas que vai muito além dos limites da decência. Comportamentos considerados normais no mundo para os namorados não são normais para a pessoa que procura a santidade, onde nós devemos realmente manter a pureza no comportamento e nos pensamentos. E outro problema é de pensar que pode ter um certo envolvimento sexual antes de casar, se para antes do ato sexual em si. É um engano e um perigo muito grande de incentivar a sensualidade. Nós estamos numa guerra e temos que travar a batalha contra tais tentações. Tentações visuais também apresentam uma dificuldade especial para qualquer pessoa que procura manter a sua pureza. Todos nós entendemos o problema que existe hoje de imagens indecentes, seja na música, em filmes, em pornografia, fotos, justamente para provocar sentimentos, emoções e desejos carnais e sensuais. Também existe um problema muito grande com o problema de roupas sensuais. Roupas que chamam a atenção ao corpo de uma maneira que produz desejos e incentiva pensamentos ilícitos por parte de outras pessoas. Nesse ponto, eu gostaria de até pedir para os homens ajudarem as mulheres. Os homens são especialmente fracos nesse sentido, de tentação visual. E muitas vezes, o marido ou pai de uma menina pode ajudar bastante sendo sincero, ajudando aquela moça ou aquela mulher a entender que a roupa que ela está usando
talvez não seja a roupa mais adequada, que pode provocar pensamentos indecentes em outros homens. Homens podem ajudar a proteger a inocência das suas próprias filhas e até da sua própria esposa. E quando se trata da questão de impureza sexual, os cristãos são pressionados a ceder à tentação. A nossa sociedade hoje sugere que o desejo sexual seja uma necessidade irresistível que precisa satisfazer. Não é o que a Bíblia ensina. Ensina que é um desejo que pode ser controlado, dominado. Hoje, o fato de ter métodos de prevenção de algumas consequências das relações sexuais são vistos por algumas pessoas como autorização para a atividade sexual. O fato que pode talvez evitar gravidez ou evitar alguma doença sexualmente transmitida, para algumas pessoas sugere que tem a liberdade de fazer o que quiser, sem consequências. Isso olha apenas um ou dois pequenos aspectos da questão do problema da impureza. Estamos em guerra. Vamos à batalha. Quando nós evitamos pensamentos errados, assim temos que também cultivar pensamentos bons. Eu acho interessante como nas Escrituras, quando Deus fala de tirar alguma coisa da vida, Ele dá outra coisa melhor para colocar no lugar. Quando Ele fala de tirar pensamentos errados, Ele fala de colocar no lugar pensamentos bons. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz: fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Fuja de uma coisa, mas enche a vida com outra coisa muito superior. Na próxima sexta-feira da santidade, eu quero continuar com essa questão dos solteiros, mas vamos ver que não é só a questão de pureza sexual, mas outros sentidos que devemos buscar a santidade na vida. Todos nós, casados e solteiros, mas eu quero focar especialmente nos desafios dos solteiros. Isso, se Deus permitir, na próxima sexta-feira. Você conseguiu responder a pergunta de ontem? Os apóstolos pediram para escolher quantos homens para cuidar das viúvas na igreja em Jerusalém. Alternativas: A, 3 homens, B, 7 homens, C, 10 homens ou D, 12 homens. A resposta certa vem em Atos capítulo 6. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, foram escolhidos para cuidar dessa necessidade das viúvas. E a pergunta de hoje: o que aconteceu quando Arão jogou seu bordão no chão na frente do faraó? Alternativas: A, o palácio do rei pegou fogo. B, houve um terremoto. C, o bordão virou uma serpente. D, fumaça encheu o templo do ídolo do rei. A resposta no final do episódio 443, amanhã. Viver como pessoas santificadas no meio de um mundo corrupto e perverso não é fácil, mas é importante, porque nós queremos viver eternamente com o Deus Santíssimo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.